Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um material, olha, realmente singular. É a transcrição de uma apresentação que se apresenta como um guia sobre o Velho Oeste americano, lá do século XIX. Mas o que torna isso fascinante não é o quê, mas sim o quem está contando a história. A perspectiva aqui é tudo. Exatamente. O narrador do documento, ele se coloca como um executivo da Pentex, que, para quem não conhece, no universo ficcional de Lobisomem e o Apocalipse, é a grande corporação vilã. Então, assim, não estamos lidando com um historiador imparcial, né? Essa é uma visão de mundo filtrada por um cinismo corporativo absoluto. É uma perspectiva deliberadamente anti-heróica, que vê a história não como um conto de bravura, mas como uma série de oportunidades de negócio. Vinda do ponto de vista do vilão, desconstrói os mitos que a gente tem como certos. Vamos ver como ele reinterpreta o Velho Oeste, o papel dos lobisomens, que na fonte são chamados de Garou, e as verdadeiras forças de conflito daquela era. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida já joga um balde de água fria em qualquer visão mais romântica, né? Totalmente. A fonte rejeita de cara a ideia de uma América pré-colonial como um jardim do Éden, um paraíso de harmonia. E ele vai além. Ele chama essa noção de uma operação de branqueamento da história. Uma ficção conveniente, sabe? Pra gente se sentir melhor. E qual é a lógica dele para dizer isso? Então, o fascinante é o argumento por trás. Para o narrador, a natureza em si nunca foi pura. Ele descreve ela como fundamentalmente selvagem e cruel. A força da corrupção, que ele chama de warm, não foi algo que os europeus trouxeram. Ela sempre esteve lá, latente no continente. Fome, doença, predação. Para ele, essa é a verdadeira cara da natureza. A harmonia é uma ilusão. E ele estende esse argumento para a humanidade de um jeito bem desconfortável. A fonte diz que a necessidade de explorar para sobreviver é uma condição humana universal. Não é um traço cultural específico. Exato. Seja um caçador nativo derrubando uma área para criar pasto para bisões ou um colono minerando prata numa montanha. O impulso por trás é o mesmo: extrair recursos do ambiente para garantir a sobrevivência do seu povo. Nesse jogo, então, ninguém é inocente. Ninguém. Ele basicamente tira a moralidade da equação e coloca a necessidade no lugar. A diferença, na visão dele, não está na intenção, e sim na escala e na eficiência. A Revolução Industrial só deu aos europeus ferramentas melhores para fazer o que os humanos sempre fizeram, só que num ritmo, assim, devastadoramente mais rápido. E essa visão de mundo leva a gente direto para o conflito central. Porque se a gente imagina os Garou como uma frente unida, os defensores da natureza contra a expansão, a fonte mostra um cenário bem diferente. Completamente diferente e muito mais caótico. O que a fonte descreve é, na prática, uma guerra civil Garou acontecendo no meio da expansão para o oeste. De um lado, você tinha as tribos nativas, que o documento chama de os puros. Do outro, as tribos de Garou de linhagem europeia, tipo os presas de prata e os senhores das sombras, que vieram com os colonos. E a briga não era só por território, então? Não mesmo. Era uma questão de filosofia. Um choque de filosofias de guerra. Como assim? As tribos europeias, sabe, forjadas em séculos de guerras humanas, pensavam de forma tática, estratégica. Para eles, uma montanha era uma fortaleza, um rio, uma barreira defensiva. Eles queriam armar a terra, usá-la como um ativo militar. Eles viam os métodos dos puros como ineficazes? Exato. Passivos e ineficazes. E para os puros, para as tribos nativas, a montanha não era uma fortaleza, era um espírito ancestral. O rio não era uma barreira, era uma veia de Gaia da terra. Lutar era uma questão de rituais, de honra, de aliança espiritual, não de tática. Eles simplesmente não falavam a mesma língua. Nem espiritual, nem estratégica. Eles viam os recém-chegados como arrogantes, profanadores que não entendiam a alma da terra que diziam proteger. O que, pro ponto de vista da Pentex, devia ser o cenário perfeito. O cenário ideal. O narrador descreve com um certo prazer sádico como, muitas vezes, a melhor estratégia deles era
não fazer nada. Só assistir? Só assistir. A fonte diz que eles só precisavam dar um passo para trás e deixar as faíscas voarem. Enquanto os Garous se matavam numa guerra interna por ideologias, a Pentex e suas empresas só avançavam, pegando os destroços e lucrando com o caos. E esse avanço não era nada sutil. A fonte detalha como os motores da exploração do Oeste, a corrida do ouro, a mineração, as ferrovias, tudo isso era, na verdade, uma vitória estratégica direta para as forças do Wyram. A metáfora que a fonte usa é muito poderosa. A mineração, por exemplo, não era só tirar recurso. O narrador descreve como perfurar uma veia de Gaia, drenando a vitalidade espiritual dela e deixando uma cicatriz envenenada. As ferrovias eram como agulhas de metal cravadas na terra, costurando uma teia de ordem industrial em cima do selvagem. Cada vagão, cada pepita de ouro, era uma pequena vitória para eles. Mas o detalhe mais perverso é o que eles faziam com a prata. A fonte enfatiza isso, né? A prata que saía das minas de Nevada ou do Colorado não ia só para os cofres dos bancos. Exatamente. Uma parte significativa era deliberadamente desviada para a produção de armas, balas de prata, lâminas de prata, o metal que é a maior fraqueza dos Garon. Nossa! Eles criaram um ciclo de destruição perfeito. A exploração da terra não só enfraquecia os Garou espiritualmente, como também financiava e produzia literalmente as armas para matar eles. É um sistema que se autoalimenta. A terra que os Garou defendiam se tornou a principal arma contra eles. Mas isso me faz pensar, os Garou não perceberam, eles não viram que a prata das minas voltava para eles como balas? A fonte sugere que não era cegueira, era desespero, desorganização. Eles estavam tão focados nas brigas internas, em apagar incêndios imediatos, tipo proteger uma tribo aqui, expulsar mineiros ali, que eles perderam a visão do todo, a visão estratégica. Eles viam o capanga, mas não o sistema por trás dele. Perfeito. É uma lição clássica de como perder a guerra focando só nas batalhas. E essa falta de visão estratégica leva a uns erros catastróficos, certo? A fonte descreve uma tentativa de reação dos lobisomens que viram um desastre. É um exemplo fascinante de como as boas intenções podem pavimentar o caminho para o inferno, né? A fonte descreve eles tentando impor uma ordem, estudar a situação e aplicar uma solução, que acaba sendo um tiro no pé. Exige uma mente estratégica, uma mente criativa para navegar num cenário desses, onde uma ação heróica pode ter consequências terríveis. E por falar em criatividade, inteligência, quem gosta de RPG, como esse universo que a gente está discutindo, geralmente tem esse perfil, não tem? É um pessoal muito ligado em leitura, em raciocínio lógico, em pensar fora da caixa. É verdade. E esse perfil de dedicação, de sentar para entender sistemas complexos e traçar as melhores estratégias, combina muito com a disciplina necessária para estudar para desafios grandes, tipo concursos e provas. Seja vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de se preparar, de entender o sistema, é o centro do fracasso que a fonte descreve a seguir. Os garotos tentam se preparar para serem os mocinhos, os xerifes do Velho Oeste, mas eles não entendem o sistema que estão enfrentando. Eles pensam que estão jogando damas, mas o inimigo está jogando xadrez tridimensional. Exato. E a fonte dá um exemplo bem específico disso, né? Uma anedota sobre um bando de garô, claramente inspirados naqueles heróis de faroeste tipo Clint Eastwood. Isso. Eles chegam numa cidade mineira com um nome muito sugestivo, Hopeless, que significa sem esperança em Nevada. A missão deles parecia nobre. Na superfície, sim. A cidade era controlada por uma mineradora que explorava a terra e os trabalhadores de forma brutal. A missão dos Garou era fechar a mina, expulsar os capangas e devolver a cidade para o povo. Basicamente, os 7 samurais, versão Garou. E eles conseguem, claro, são lobisomens. Eles conseguem.
Aterrorizam os gerentes, destroem o equipamento, forçam o fechamento da mina. Uma grande vitória, eles pensam. Mas a fonte mostra o resultado desastroso. Ao fechar a mina, eles eliminaram a única fonte de renda da cidade, a única razão pela qual Hopeless existia. Espera aí. Então, a grande vitória deles foi criar um êxodo rural que fortaleceu o inimigo. Isso é tragicamente irônico. Completamente. E a fonte apresenta isso como o exemplo máximo da arrogância heróica. Eles chegaram com armas em punho para salvar o dia, sem nunca perguntar para as pessoas o que elas realmente precisavam. Que era o emprego na mina que eles destruíram. Exato. O resultado foi pobreza, fome, migração em massa. O pessoal abandonou Hopeless e foi para cidades grandes como São Francisco, Denver. E ao fazer isso, fortaleceram outra força adversária dos Garou, a Weaver. Exatamente. E é crucial entender o que a Weaver representa. Ela é a força da ordem, da estrutura, da civilização. Não é má por natureza, mas sua manifestação descontrolada, com cidades de concreto, redes lógicas, a erradicação do selvagem, isso sufoca a espiritualidade da Terra, que é a fonte de poder dos Garou. Então, ao salvar a cidade, eles empurraram centenas de pessoas para os braços do sistema que os está matando lentamente. Uma falha estratégica completa, nascida da mais pura e cega boa intenção. Esse nível de detalhe na construção do mundo e na análise de falhas estratégicas é incrível. E se esse tipo de discussão aprofundada sobre narrativa, sobre sistemas de mundo é algo que interessa, este é um bom momento para garantir a inscrição no canal e não perder nossas próximas análises. Sem dúvida, porque cada fonte que a gente explora abre uma porta nova de entendimento. E falando em portas novas, a fonte agora leva a gente do campo de batalha físico para o espiritual e introduz uma entidade que é o verdadeiro legado sombrio daquela época. O Devorador de Tempestades. O nome por si só já impõe respeito. O que é isso exatamente? Não é um monstro físico, é algo muito pior. A fonte descreve ele como um aspecto do Army, uma entidade espiritual que nasceu do derramamento de sangue, da ganância, da dor da terra sendo rasgada, do ódio entre humanos e os próprios Garou. Ele é a soma de toda a negatividade daquela era que virou senciente. E o que significa, na prática, ele ter corrompido o reino espiritual, a Umbra? Imagina que todos os espíritos da natureza, de rios, de florestas, de animais, ficaram doentes. A fonte descreve que a Umbra do Oeste, que antes era vibrante, cheia de vida, se tornou um lugar de silêncio e medo. Os espíritos que não foram destruídos por ele se tornaram versões cruéis e serves de si mesmos, sussurrando mentiras e desespero para os Garou e para os xamãs. Ele não era só um inimigo para lutar, era uma infecção espiritual. Exato. Que envenenou a própria fé dos guardiões da Terra. Então, para fechar, depois de toda essa análise, o narrador da Pentex volta a atenção para o presente. E a crítica dele é bem ácida. Do século XIX. A perspectiva dele é que o pessoal daquela época, os barões das ferrovias, os magnatas da mineração, eles não sentiam vergonha nenhuma da própria ganância. A fonte diz, e a citação é direta, eles sabiam que a ganância era boa. Era uma força motriz, um motor de progresso, não um pecado. Ele vê a culpa como uma invenção posterior, então. Sim. Como um luxo de uma sociedade que já se beneficiou imensamente daquela exploração. Para ele, existe uma linha direta, sem interrupção, entre a apropriação de terras nativas no passado e o fracking em terras protegidas hoje. Entre a mineração de prata de ontem e a perfuração de petróleo no Ártico de amanhã. A tecnologia muda, mas o impulso é o mesmo. E ele aponta para o que considera o auge da hipocrisia. A mesma cultura que se angustia com os massacres do passado é a que glorifica o Velho Oeste em filmes, jogos, até na brincadeira de cowboy contra índio. Exato. Ele argumenta que a mentalidade de que a força faz o direito nunca desapareceu de verdade. Ela só ficou mais sofisticada e aprendeu a sentir pena de si mesma depois do fato. Então, o que tudo isso significa? Essa fonte nos dá uma visão de mundo de um vilão que é, para o nosso desconforto, surpreendentemente coerente.
Ela desafia as noções românticas do Velho Oeste, retrata os heróis como estrategicamente incompetentes e argumenta que a exploração não é uma anomalia, mas talvez uma força motriz da natureza humana. O autor sugere a exploração é uma necessidade humana fundamental e a culpa é só uma construção posterior para a gente se sentir melhor. O que isso diz sobre as nossas próprias narrativas de progresso e moralidade hoje? Será que a gente está só recontando a mesma história, com novos personagens e um roteiro um pouco mais polido para esconder a mesma velha ganância?